Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Iremos meditar hoje o Evangelho de sábado. E é muito interessante porque amanhã nós vamos celebrar Pentecostes. E ao longo desse tempo pascal, o tempo pascal agora se encerra com Pentecostes. E durante todo este tempo dessas festividades pascais, a gente vinha meditando o Evangelho de João. O Evangelho de João ele é utilizado nestas celebrações, claro, também importantes na nossa igreja, mas ele não faz parte do que nós poderíamos dizer assim, a parte do tempo comum das celebrações, naquilo que é o cotidiano. Geralmente nós utilizamos o Evangelho de João para as festividades, as comemorações mais intensas da nossa igreja. E o Evangelho de hoje é o finalzinho, né? A gente encerra hoje a meditação do Evangelho de João. Por isso eu gostaria de convidar você também a levar esta mesma palavra a mais pessoas compartilhando. Basta você clicar em compartilhar, aí você vai na sua lista do WhatsApp e vai compartilhando com as pessoas. Se o WhatsApp der a opção de apenas 5 compartilhamentos, depois você volta de novo para o vídeo, clica novamente em compartilhar e seleciona outros 5. E assim vai compartilhando, vai levando a palavra de Deus. Se você é um administrador de alguma página, algum canal, algum grupo aí no seu WhatsApp, também procure compartilhar, certo? Então vamos juntos para a meditação? O Evangelho de hoje é retirado de João capítulo 21, versículos 20 até o versículo 25. Diz assim: Pedro voltou-se e percebeu que vinha atrás o discípulo que Jesus amava. Era aquele discípulo que na ceia se inclinara sobre o peito de Jesus para lhe perguntar: Senhor, quem é que te vai trair? Quando Pedro ouviu, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Trate de me seguir. Então correu o boato entre os irmãos de que o tal discípulo não iria morrer. Porém, Jesus não disse que ele não iria morrer, mas disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as escreveu. E nós sabemos que o testemunho dele é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim que finaliza o Evangelho de João. E é muito interessante nós percebermos, porque Jesus continua como que uma linha histórica. Porque o Evangelho de ontem nós ouvimos que Jesus disse a Pedro: siga-me. Mas Pedro entendeu isso como se fosse algo exclusivo, como uma despedida de Jesus, e você agora, como representante, você vai seguir-me como algo exclusivo. Esta linha contínua da nossa igreja. E, de fato, há uma continuidade, por isso que nós temos essa continuidade na linha dos papas. Hoje, esse representante, o Papa Francisco. Porém, nós não podemos olhar isso como uma exclusividade, achando que nós vivemos um único chamado, mas que por detrás deste chamado, nesta liderança, há toda uma comunidade, há uma representação da humanidade que vem junto. Há uma continuidade histórica nos chamados que Jesus faz a cada instante. Por isso Pedro diz: tá, e este por que está me seguindo também? E esse por que está seguindo? E Jesus diz para ele: olha só, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Tu segue-me,
E é isso que nós precisamos aprender, meus irmãos. Parece uma coisa um pouco dura, parece uma coisa grosseira, mas nós precisamos ter isso claro. Às vezes a gente quer seguir a Jesus, mas fica cuidando da vida dos outros. Para cada um, Jesus tem um chamado específico. O chamado à liderança, o chamado à condução das pessoas, o chamado à evangelização, o chamado litúrgico, o chamado a chamada catequética, né, para que tenhamos em cada área uma representação nas mais diferentes pastorais da nossa igreja. Então você cuide daquilo que cabe ao teu chamado. Não é uma grosseria, mas precisa ser esclarecido. Muitas pessoas querem seguir a Jesus Cristo, mas ficam cuidando da vida dos outros. E é por isso que Jesus, mesmo no final aqui do Evangelho de João, ele é enfático em dizer, olha só, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? Você vem e segue-me. Você segue o teu chamado, segue a tua missão. A missão do outro deixa que eu fale com o outro. E a de um terceiro, de um quarto e de um grupo, deixa que eu fale com eles. Não cabe a você fazer aquilo que não é a tua missão. Você segue-me, essa é a tua missão. Foca em Jesus Cristo. Não fique focado em tantas outras coisas que estão ao teu redor, porque você se perde. E aí nós acabamos deixando de viver as belezas de um chamado. Procure não expandir muito este leque. Procure foco. O que você precisa fazer? De que forma você precisa viver? Quais as respostas que você precisa dar a Jesus? O que Jesus pediu para você fazer? Então, se você viveu, você nasceu, na condição em que você nasceu, na família em que você nasceu, na cidade em que você nasceu, é nesse lugar que você tem uma missão. E é isso que você precisa perguntar em oração. Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? Que resposta eu preciso dar? Não é que resposta o outro precisa dar, qual a condição do chamado do outro, mas qual é a minha condição e qual a minha missão, qual a minha responsabilidade, o que eu estou fazendo com esse meu chamado. E é assim que nós vamos entendendo. Às vezes Jesus precisa ser de fato mais claro. E aí o texto termina dizendo, olha, nós sabemos que o testemunho dele é verdadeiro, deste discípulo que escreveu estas coisas. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. E assim, o evangelista conclui o Evangelho. Agora nós precisamos ir entendendo. É aos poucos. Não tente apressar. Não tente correr e deixar várias coisas para trás. Procure ir resolvendo a sua vida dentro deste chamado que Deus te faz. Peçamos a bênção de Deus e que nós possamos estar preparados também para receber o Espírito Santo nesta celebração, nesse final de semana, celebração de Pentecostes. Envia, Senhor, a bênção e a proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.